Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal Eletromecânica do Frio. Meu nome é Erivaldo e no vídeo de hoje nós vamos aprender o funcionamento da válvula de expansão termostática com equalização externa. Assistam até o final, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações para que possamos produzir mais conteúdo. Então vamos aprender depois da vinheta. Então vamos entender como funciona a nossa válvula de expansão termostática. Bom, então vamos lá pessoal. Para a gente entender melhor, primeiro o tamanho da válvula eu desenhei ela um pouco maior para a gente entender o funcionamento dela, tá? Tá meio desproporcional, mas eu desenhei dessa maneira para podermos entender como funciona todo esse mecanismo aqui dentro, né? Para a válvula funcionar perfeitamente, a gente precisa de três forças. A força do diafragma, P2 é a força da mola, P3 é a força do nosso equalizador externo, tá? Equalizador externo. O bulbo sensor, ele está colado aqui no nossa saída do evaporador. E ele tem um fluido refrigerante aqui dentro. Isso aqui é um capilar, tá? Que vem até o nosso diafragma. E conforme a variação de temperatura na saída do nosso evaporador, vai alterar a pressão do fluido que está aqui dentro, certo? Quanto maior essa temperatura, a pressão aqui dentro do bulbo vai aumentar e vai exercer uma força aqui no meu diafragma. Perfeito? Então, nós sabemos que o fluido refrigerante ele é equivalente à sua temperatura. Então, temperatura mais baixa, pressão mais baixa, temperatura mais baixa também. E essa informação passa para o nosso bulbo porque ele está colado aqui no tubo. Então, esse aqui é o nosso diafragma e quem tem a ação de mover esse diafragma forçando esse eixo para baixo é a temperatura convertida em pressão aqui dentro, tá? A P2, segunda força, é a mola. A mola, ela vai exercer uma pressão contra a pressão do diafragma. E o nosso equalizador externo, ele vai equilibrar essas duas forças, tá? Como o nome já diz, ele equalizar, ele vai, na verdade, equilibrar essas duas forças. A força do diafragma e a força da mola. Ele está no mesmo ponto do bulbo, certo? Então, só que a ação aqui vai ser por pressão, né? E a ação do bulbo sobre o diafragma também é por pressão, mas quem vai coordenar essa pressão, quem vai mandar nessa pressão aqui é a temperatura aqui na saída do nosso evaporador. Viram como é incrível o funcionamento dessa válvula? Então é assim que ela funciona e ela está sempre aberta, tá? Ela nunca vai estar fechada porque o sistema precisa do fluxo de refrigerante aberto. Ela apenas vai restringir a passagem do fluido com essas informações: diafragma, equalizador externo e pressão da mola, né? Essa pressão aqui ela não exerce nada aqui em cima, porque a passagem do fluido aqui ela é restrita, né? Tá? Então, quando o fluido atravessa esse ponto, ele já está com 60 psi. De 230 para 60 psi e a sua temperatura correspondente a essa pressão é 1 grau. Tá? Existe um aplicativo da Danfoss, né? Se eu não me engano é RF Tools. Aí vocês baixam esse aplicativo e tem toda essa relação de pressão e temperatura. Perfeito?
É aquela mesma tabelinha que a gente usava, né? Aquela tabela de referência cruzada. Então esse aplicativo é para facilitar essas informações. Até aqui tudo bem? Legal. Então, toda essa interação, todo esse conjunto, o resultado final é controlar o meu superaquecimento lá na saída do evaporador para ir para o compressor, né? Ele tem que ir numa temperatura ideal, num superaquecimento ideal, e também o estado físico do fluido já está a vapor aqui no final, né? Então a válvula ela controla tudo isso. Ela é mais eficiente que os capilares, que os dispositivos aí orifício, né? Então aqui nós temos a bitola do tubo e a posição que o sensor tem que estar para determinada medida de tubo. Essa medida aqui, ó, é para 5/8 e meia, tá? 1 hora, comparando com o relógio. Tubo de 3/4 e 7/8, 2 horas. Tubo de 1 polegada a 1/3/8, 3 horas. Essa posição aqui, ó. Esse bulbo aqui, ele tem que estar isolado, tá, pessoal? Isolado para ele não pegar interferência de outras temperaturas e mandar uma informação errada aqui na válvula. Outra coisa que a gente precisa entender é que esse circuito aqui, válvulas de expansões termostáticas são usados em equipamentos grandes, como eu falei, né? E também naqueles sistemas que tem múltiplos evaporadores. Um detalhe importante aqui no ajuste, quando mexemos nesse ajuste aqui, ó, na verdade nós estamos mexendo na força da mola, tá? Nós estamos mexendo na tensão da mola. Então, qualquer ajuste, a gente temos que saber exatamente o que está acontecendo com o sistema, né? Antes de mexer na válvula de expansão, verificar filtro, secador, carga de fluido, como que estão os trocadores de calor, condensador e evaporador, para, em último caso, mexer no ajuste, tá? Então, lembrando que quando mexemos nesse ajuste, nós estamos mexendo na tensão da mola. Então, se você girar para a esquerda, você vai folgar a tensão da mola, né? Você vai abrir mais a válvula. Abrindo mais, o que significa abrir mais a válvula? A tensão dessa mola seja mais fraca. Então, o diafragma ele vai conseguir abrir mais a passagem do fluido. Então, tomar cuidado quando for fazer algum ajuste aqui, tá? Sempre verificar o sistema primeiro. Então, a seguir, nós vamos desmontar 2 válvulas para a gente entender como funciona também melhor todo esse mecanismo aqui. Observem lá, eu vou pressionar a mola como se fosse a pressão do diafragma. Observem a abertura lá no canto. Então é dessa maneira que a válvula consegue controlar o fluxo de refrigerante. Esse aqui é um outro modelo de válvula. Ela é uma válvula Saginomia, usada em chillers da Hitachi e outros equipamentos aí de ar-condicionado de grande porte e refrigeração também. Então ela é um pouco diferente, né? Ela tem esse dispositivo orifício que chama, né? Então a ação do diafragma através da temperatura vai fazer com que ela tenha esse movimento aqui, ó. Viram? Então é assim que ela consegue controlar o fluxo também para alimentar o nosso evaporador e controlar o superaquecimento. Perfeito? Então ela vai aqui dentro. Ali eu tenho o ajuste da mola, da tensão da mola, perfeito? Aquela engrenagemzinha, ela vai girar essa engrenagem aqui, ó, tá? E fazendo isso, ela consegue modificar a tensão da mola, tá, pessoal? Então, é o que eu falei, mexer em válvula de expansão tem que saber o que está fazendo, senão você desregula todo o equipamento. É isso aí.
Então a seguir eu tenho uma animação didática mostrando como que funciona todo esse conjunto da lousa, essa desmontagem que eu fiz, para a gente entender melhor ainda como funciona. Como podemos ver, a válvula em corte, né? A ação do diafragma. Lá embaixo verão que abriu a passagem do fluido refrigerante. E assim ela consegue controlar a vazão e o fluxo. Mais uma vez, observe lá em cima o diafragma atuando, forçando o dispositivo orifício e novamente a passagem do fluido refrigerante. Todos os créditos para Danfoss, que é o nosso fabricante de peças e componentes. Então é isso, espero que as informações tenham engrandecido aí o conhecimento de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, ativar as notificações para que possamos mandar mais informações e conteúdo. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.